o ambiente natural, que está relacionado à religiosidade, né? Mas sem a abrangência da religião, porque a religião tem um foco e um rótulo, e a religiosidade ela está em todas as religiões. Olá, bem-vindo aqui no Cantinho do Ari, o nosso cantinho. Esse é um encontro que vai trabalhar um tema que muitas vezes é confundido como religião, mas eu gostaria, na medida do possível, de trazer um pensamento lógico sobre esse tema para tirar ele do conflito da religião e trazê-lo para o seu ambiente original, o ambiente natural, que está relacionado à religiosidade, né? Mas sem a abrangência da religião, porque a religião tem um foco e um rótulo, e a religiosidade ela está em todas as religiões, né? E como o tema ele é uma manifestação do ser em si, então a única forma que eu encontrei de definir essa perspectiva do ser em si como sendo dito por todas as religiões como um ser eterno, se ele é eterno, tudo que é eterno não tem uma coisa de princípio, porque está ligado ao Criador, e estando ligado ao Criador, tudo que é eterno é parte do Criador. Então isso quer dizer que a criatura ela é um fragmento do Criador. Nós somos herdeiros da criação. Jesus, quando teve ao mundo, ele disse assim, entre as parábolas que ele colocou de forma muito inteligente, que eu e o Pai somos um. Ora, com tanta certeza, assertividade e conhecimento profundo da lei de amor e da maneira como ele colocou por parábolas, e ele não escreveu nenhuma linha em lugar nenhum, todas as religiões do cristianismo são unânimes em concordar com as parábolas de Jesus. Daí seguiram o surgimento de várias correntes da religião, e razão porque eu acho que todas têm a sua validade, mas eu gosto de trabalhar esse tema dentro de um espectro onde você tem pensamento lógico sustentável. Então, na fala de Jesus, se eu e o Pai somos um, e eu e você somos irmãos, logo, nós somos um. Se somos um, a vida eterna não é mais questionável, porque tudo teve um começo do ponto de vista do Criador. Ele é a manifestação de todas as leis numa única lei, que é a lei de amor, e nós, como criaturas que fazemos parte da criação, somos filhos do Criador, então nós somos herdeiros daquilo que ele tem de melhor. Então, assim, falar sobre a questão da reencarnação do ponto de vista sociológico hoje, na nossa sociabilidade, eu não vejo assim um grande relevo de tentativa, através dessa fala, de convencimento se ela existe ou não, porque pela lógica que eu estou colocando, eu não tenho como provar a não existência da continuidade da vida. Logo, se eu não tenho como provar a continuidade da vida, e eu sou parte do Criador e da criação, então essa questão ela perde o relevo, porque o que é mais importante não é provar ou não a questão da reencarnação, mas aí compreender o sentido antropológico e sociológico, o que a reencarnação reproduz de duas formas no ser em si. Primeiro, na memória genética. O projeto Genoma já avançou muito nessa memória genética. Então, ele sabe hoje que nós temos morfologicamente, dentro da estrutura dessa memória genética, um pequeno chip que conta toda a história da humanidade através desse chip. Ora, se esse chip está ali e já está comprovado que ele existe, então eu tenho que ter estruturas orgânicas
e científicas para estudar nessa nanociência essa amplitude dessa origem, desse sentido. Do outro lado, o ser em si, como é um ser imaterial, ele tem a memória espiritual, ou memória de alma, como cada um prefere. Então, ora, se toda a memória está na genealogia, tá? E hoje tem a expansão do projeto Genoma, que já avançou muito nessa área, hoje nós temos a capacidade de compreender que essa é uma ciência que precisa ser estudada sem preconceito, e de trabalhar esses elementos dessas memórias no sentido proveito real do movimento atual que você está vivendo. Então, qual que é o sentido das múltiplas vidas na minha vida atual? É um sentido evolucionista, do ponto de vista psicológico, emocional, moral, né? E que vai reproduzindo nas gerações o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos conhecimentos, de novas metodologias de relacionamento humano e etc, etc. Então, esse sentido de você ter múltiplas vidas e elas estarem hoje todas refletindo na sua personalidade atual, ela vai fazer com que você tenha flashes, como dizia Jung, que você tem um inconsciente coletivo que está mapeado na sua estrutura cerebral. Então, os acessos do coletivo estão através do cérebro. Então, o cérebro, no processo de reflexo do espelho, ele comunica com o coletivo, ou seja, com a humanidade inteira. Então, nós entramos no ambiente e saímos por outro e encontramos a mesma resposta. Então, as memórias de outras vidas, eu pessoalmente, eu não acho que elas sejam necessárias para que eu possa ter um bom resultado na minha qualidade de vida atual. Mas se eu tenho um bom contato com o meu mundo interno, eu vou utilizar desse ambiente de acesso para que a finalidade da existência agora, dentro dos recursos que eu já tenho trabalhado, na medida em que eu vou disponibilizando novos receptores dentro de mim, eu vou acessando mais recursos que eu já tenho desenvolvido no meu ser de outras experiências. Então, daí se compreende e deduz a transformação de algumas pessoas que a gente não entende porque ela ficou tão diferente. É porque ela avançou, acessou conhecimentos que já estavam trabalhados, não tinha receptores, desenvolveu os receptores e hoje usa essas ferramentas associadamente com o seu coletivo. Então é muito importante que a gente comece a perceber a relação com tudo isso dentro de um mecanismo onde tem muito a ver com o princípio de Lavoisier, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o ser humano, ele é um ser que hoje eu sou um ser novo diante do velho ser que eu trago de muitas experiências. E essas múltiplas experiências foi trazendo para o meu mundo uma necessidade pontual de trabalhar determinadas áreas do meu ser. E essas áreas do meu ser, elas são estimuláveis através do coletivo que eu nasci. Então os gatilhos vão determinar as respostas que eu vou tendo os acessos através do silêncio interior, do conhece a ti mesmo, enfim. Então esse é um tema, foi só uma pincelada, né, para a gente refletir sobre a questão lógica de que o que é importante hoje é que nada do que você aprendeu e do que está dentro da nossa memória genética, da nossa memória espiritual, está perdido, tudo é reaproveitável. E é reaproveitável a partir dos receptores. Então, se eu tenho receptores que fazem leitura em conhecimentos que eu já tinha, eu começo a revelar comportamentos sociais novos. Então, eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso, analisasse sem o preconceito da religião, mas analisasse a questão nem do certo nem do errado, mas dentro de um processo lógico, tá? Para que, através da reflexão, quem sabe você mesmo pode ser alguém para dar uma nova contribuição para o mundo da ciência, nesse ambiente que está abrindo agora, porque a mente humana está mais preparada para receber isso, que são coisas elementares, naturais do ser humano. E que você, se gostou do vídeo, compartilhe ele com as pessoas que você gosta, para que nossa plataforma, o nosso ambiente possa ser expandido
e alcançando um volume maior de pessoas que estão nos acompanhando e irão nos acompanhar. Um forte abraço e até o próximo encontro. Esse foi maior, não foi?